Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dicas do Paulo, aquele programa onde o professor Paulo Correia dá dicas valiosas para quem quer utilizar os mapas conceituais da melhor forma possível. Eu sou o Rafael e hoje nós vamos conversar com o professor Paulo e a nossa dinâmica, professor, vai funcionar de um pouco diferente. A gente vai elaborar uma lista, um checklist, sobre os mapas conceituais e você vai classificar as perguntas em verdadeiro ou falso, combinado? Muito bem-vindo, inclusive, professor. Olá, Rafael. Muito bom te encontrar novamente aqui no Dicas do Paulo e adorei essa nova dinâmica do verdadeiro falso. Vamos lá. Então, vamos começar com a pergunta clássica. Mapas conceituais e mapas mentais são a mesma coisa? Verdadeiro ou falso? Falso, Rafael. E eu sei que muitos dos nossos ouvintes vão se decepcionar com essa resposta, mas os mapas conceituais e os mapas mentais são bem diferentes. Os mapas mentais, eles são diagramas visuais, geralmente com muitas figuras e cores, que ajudam a organizar as ideias principais sobre um determinado tema. Como é que a gente monta um mapa mental? Você coloca esse tema que você quer mapear no centro da folha ou da tela, e a partir desse tema, você vai desmembrando e detalhando esse tema com conceitos sucessivos. Então, eu começo com um tema geral, a partir desse tema geral, eu pego um conceito mais específico, e a partir daí eu vou detalhando cada vez mais. Então, se a gente olha no centro do mapa mental, eu vou achar o tema principal, e à medida que eu vou indo para as bordas da tela ou para as bordas da página, eu vou chegando cada vez mais no detalhe do detalhe do detalhe. Mas o que acontece com o mapa mental? Eu só coloco esses conceitos e eu não explico a relação conceitual entre eles. Então é muito fácil e rápido fazer o mapa mental, porque eu simplesmente associo os conceitos na tela ou na folha de papel. Por outro lado, os mapas conceituais exigem que a gente explique explicitamente qual é a relação conceitual entre os conceitos. É por isso que a gente vê um conceito no início, um conceito no fim, uma flechinha ligando esses dois conceitos e em cima da flechinha um pequeno texto. E esse pequeno texto explica a relação entre os conceitos do início e do fim. Então é muito mais trabalhoso organizar o mapa conceitual, porque toda vez que eu fizer uma associação entre os conceitos, eu vou ter que achar uma forma de explicar a relação conceitual. Então, a gente pode concluir que é muito mais trabalhoso fazer o mapa conceitual, leva muito mais tempo fazer o mapa conceitual, só que você tem um grande benefício. Ao fazer o mapa conceitual, você organiza de uma maneira muito mais poderosa o seu conhecimento e as suas ideias do que quando você faz um mapa mental. Perfeito. Agora ninguém mais vai confundir. Vamos para a segunda. Quanto menor é o mapa, melhor ele está estruturado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, mas pode ser falso também. E aí eu vou precisar explicar. Geralmente, se a gente pega uma pessoa que começou a fazer mapas conceituais há pouco tempo, a tendência é que essa pessoa faça mapas grandes e mapas sobre temas. Então, a gente vai fazer um mapa sobre os países, o mundo. A partir daí, começa a pôr toda uma série de conceitos que explique o mundo ou os países, sem se atentar que era necessário especificar melhor como você entrar nessa discussão. Em outras palavras, a gente pode dizer que os mapeadores que começam a fazer mapa e têm pouca experiência, eles fazem mapas sem definir a pergunta focal. Então, nesses casos, os mapas serão grandes e serão bagunçados. Por que eles serão bagunçados? Porque não há uma delimitação no tema. Então, o mapa menor ele é melhor estruturado. E por isso que a minha resposta começa com verdadeiro. Mas, por outro lado, a gente pode ter um mapa pequeno, um mapa que é menor, mas que faltam conceitos, que faltam coisas. Então, por isso que eu disse, pode ser falso. Qual que é a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui nesse verdadeiro ou falso? É que, geralmente, os professores e os alunos imaginam que quanto maior for o mapa, melhor ele vai ser, porque mais conhecimentos o aluno ganhou,
mais coisas o professor vai poder utilizar para ver o quanto o aluno aprendeu. Só que, na verdade, a gente sabe que isso pode ser uma estratégia tanto do professor quanto do aluno. A gente já fez várias provas nas nossas vidas escolares onde a gente encheu linguiça sem saber direito como responder uma determinada questão. Pois é, dá para fazer a mesma coisa com os mapas conceituais. Se eu vou fazer uma prova de um mapa conceitual e o professor diz que ele quer saber tudo o que eu sei sobre um determinado tema, eu já entendi que o meu mapa precisa ter tudo, precisa ser grande. E se de repente, quando ele fala o tema da prova, eu descubro que eu não estudei o tema ou que eu sei muito pouco, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapa pequenininho e depois eu vou encher linguiça para ele ficar grande. Então, quando o professor corrige um mapa desse, ele percebe que esse mapa está tratando, às vezes, de um outro tema diferente daquele que foi solicitado. Portanto, o mais importante é que a gente entenda que um bom mapa conceitual, ele não precisa ser grande para explicar bem as coisas. E dentro dessa lógica, o mapa menor, ele é melhor organizado porque ele não contém nada além daquilo que é essencial para responder à pergunta focal. Bem esclarecedor, professor. E seguindo essa mesma linha, a próxima seria sobre imagens, textos e hiperlinks. É possível fazer a inserção deles no nosso mapa? Seguindo essa mesma lógica, a inserção destes elementos polui o mapa, verdadeiro ou falso? Rafael, você quer me complicar, porque essa resposta pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E aí eu vou ter que explicar por quê. Olha, é muito legal a gente usar mapas conceituais digitais, né? Ou seja, mapas conceituais feitos no computador, por exemplo, com o programa CMap Tools. Por quê? Porque eu consigo pôr mais coisas do que os conceitos e os termos de ligação. Então, eu consigo colocar imagens, eu consigo colocar links da internet, eu consigo, inclusive, colocar links para arquivos de texto, arquivos de áudio. Por exemplo, essa nossa gravação aqui do Conceituados poderia ser um hiperlink num mapa conceitual sobre mapas conceituais, né? Por que não? Agora, qual que é o erro que os mapeadores cometem? É que o mapa conceitual, ele é primeiramente os conceitos com os termos de ligação. Todos esses recursos que você mencionou, eles devem complementar o mapa conceitual e aumentar o poder explicativo deles. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma boa justificativa, olhando para o meu mapa conceitual, para colocar esse episódio do Dicas no meu mapa. O que muitas vezes acontece é que quando a gente descobre esse recurso do CMap Tools, a gente quer pendurar qualquer tipo de arquivo no nosso mapa. Então, por exemplo, eu como professor já vi várias vezes os alunos fazerem mapas e eles colocam um fundo, uma imagem muito bonita, que era só para o mapa ficar bonito. Por exemplo, a imagem não tem nada a ver com o tema mapeado, não tem nada a acrescentar aquilo que está no mapa, e nesse caso, eu vou usar exatamente a palavra que você utilizou na sua pergunta. Essa imagem ela acaba poluindo o mapa. Então, o que a gente precisa ter é uma clareza muito grande e uma justificativa muito boa para incluir arquivos digitais, links e imagens para que o mapa fique melhor sem deixá-lo poluído. Então, se você que está escutando a gente já faz isso, a resposta para a pergunta do Rafael é verdadeiro. A gente pode incluir tudo isso no mapa, porque o efeito vai ser muito legal. Agora, se por outro lado eu nunca pensei dessa forma e eu fui colocando cada vez mais coisas no mesmo mapa, então tenha certeza, o seu mapa ficou poluído. E aí a resposta é falso. Por isso que eu preciso fazer essa explicação, Rafael. Tudo vai depender de quantos e quais recursos você vai incluir no seu mapa conceitual, na forma de links ou imagens. Eu concordo, professor. A gente precisa ter um controle sobre o quanto de links e imagens externas a gente inclui no nosso mapa, justamente para não ficar poluído, como você falou. E para complementar, só os profissionais da educação podem aprender a técnica de utilizar mapas conceituais, verdadeiro ou falso? Ah, esse aqui é fácil. É falso, falso, falso. Sem dúvida nenhuma, é falso. A gente associa os mapas conceituais à área de educação, de uma maneira geral, a professores e alunos, porque os mapas conceituais, eles nasceram na área de ensino
sobretudo de ensino de biologia. Então, é claro que o primeiro público que teve acesso, utilizou e gostou dos mapas são professores e alunos. Mas eu costumo pensar da seguinte forma: se os mapas conceituais são uma forma de representar o conhecimento, qualquer atividade humana que lide com o conhecimento pode se beneficiar dos mapas conceituais. Então, é por isso que, em primeiro lugar, a gente pode imaginar a educação, onde a gente quer aprender e ensinar coisas que se traduzem em conhecimento. Agora, se a gente pensar também em grandes empresas, grupos de pesquisa que produzem o conhecimento ou que trabalham com conhecimento, ou melhor ainda, que precisam compartilhar um mesmo conhecimento, aí eu acho que todos esses casos também podem se beneficiar muito dos mapas conceituais. E, novamente, voltando à pergunta inicial, eu reitero que esse benefício se dá porque as relações conceituais estão descritas explicitamente. Então, imagine que a gente está numa empresa, ou numa escola, ou num grupo de pesquisa, e todo mundo precisa ter a mesma compreensão sobre um dado tema ou procedimento. Se houver um bom mapa conceitual descrevendo isso, qualquer pessoa que chegue no nosso grupo, na nossa empresa ou na nossa escola, vai poder ter acesso rápido a essa informação de forma clara. E, se for o caso, vai poder buscar um esclarecimento adicional com quem já tem mais experiência neste local de trabalho. Se não houver dúvidas, essa pessoa já está pronta para entrar em ação. Então, os mapas conceituais, eles podem servir para ajudar qualquer pessoa que precise organizar e compartilhar conhecimento. Muito bom, acho simplesmente maravilhoso, professor. Muito obrigado pelas dicas de hoje. Agora é só praticar. Muito obrigado a você que esteve ouvindo até aqui. Nós nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.